Pronto, meus alunos, vamos para o segundo vídeo. Essa videoaula aqui estará fazendo a correção das atividades da quinta semana sobre números racionais, ok? Sem perda de tempo, nós iremos fazer a correção. Acompanhem, tá, gente? Tudo pelo caderno, que você possa corrigir e aprender mais ainda, ok? Quinta semana, matemática, professor Edésio, foi a atividade do dia 16 de março, para vocês devolverem no dia 23, que seria nessa terça-feira passada, né? Então, quem devolveu a atividade, parabéns. Quem fez a devolutiva, né, com todos os exercícios respondidos, está de parabéns. Agora chegou a sua vez de fazer a correção. Então, quem acompanhou essa atividade viu a explicação, né? Teve toda essa... Eu mandei uma áudio-aula explicando isso aqui para vocês, né? Espero que vocês tenham acompanhado, visto detalhadamente essa atividade. Nós iremos agora para o exercício que foi proposto. Eu já deixei as respostas aqui para que não demore, né? Ficou muito tempo aquele vídeo e acabou atrasando um pouco. Então, vamos aqui fazer a correção e já rapidamente dizer as respostas. Então, observe o conjunto A e responda. Aí nós temos esse conjunto formado de 10 meios, 0, 4, menos 6, π, raiz quadrada de 7, menos raiz quadrada de 4, menos 18 décimos. Né? Quais elementos são números naturais? Os números naturais são aqueles que a gente já conhece, né? Nós temos aqui só o 0, temos o 4, né? São os números naturais que a gente conhece, né? Que está aqui. Quais elementos são números inteiros? Os inteiros são os números naturais que nós conhecemos, o 0 e o 4, mais o menos 6 e menos raiz quadrada de 4. Porque menos raiz quadrada de 4 é igual a menos 2, né? E menos 2 é um número inteiro, não é isso, gente? Então, esse menos raiz quadrada de 4 é um número natural. E também um número inteiro. Né? Nesse caso, é menos, é um número inteiro. Né? Quais elementos são números racionais? Racionais são aqueles que possuem fração, os que vêm na forma de números decimais, todos os números naturais. Né? Então, nós vamos incluir aqui o 10 meios, né? Nós vamos incluir também todos os números naturais, o 0 e o 4, e também os números inteiros, né, que é o 0, 4, menos 6 e raiz quadrada e menos raiz quadrada de 4. E também nós vamos acrescentar o menos 18 décimos. Né? Então, todos eles aqui são os números racionais. Quais elementos são números reais? Todos eles são números reais, né, incluindo o π, né, que é um número irracional, mas pertence ao conjunto dos números reais. Então, quais são os elementos dos números reais? Todos eles. Ok? Quais elementos são números irracionais? Os irracionais aqui são apenas o π e a raiz quadrada de 7. E se você for tirar a raiz quadrada de 7, vai dar um número irracional, né? Vai ser um número seguido de vírgula, muito infinito e aleatório, né? Diferente do que vai acontecer se você tirar a raiz quadrada de 4, né? Menos raiz quadrada de 4. Segundo, o número racional 1/6 é igual ao que... Olha, gente, eu fiz o que a gente fez na atividade anterior, na semana passada, né? Você pega o 1 e divide por 6. 1 dividido por 6, o 1 não pode por 6, eu coloquei o 0 aqui, 0, e acrescentei um 0. Ficou 10 dividido por 6, que é igual a 1. 1 vezes 6, 6 para 10, 4, acrescentei um 0. 40 por 6 ficou 6, né? 6 vezes 6, 36 para 40, vai 4. Aí coloquei o 0, ficou 40. Então, formou aqui uma dízima periódica, 0,1666. Né? Então, o número racional que origina da fração 1/6 é igual a 0,1666. Ok? E no terceiro, qual a diferença entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros? Exemplifique. O conjunto dos números naturais são todos os números positivos que se iniciam a partir do 0 até o infinito. Né? Os números naturais são esses que a gente conhece desde o primeiro dia de aula. Inicia-se no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e todos os números que são formados a partir desses 9 logaritmos, né? Desses 10 logaritmos, e que são todos positivos. Os números inteiros, por sua vez, são todos os números naturais e também os números negativos. É isso, gente? Se vocês forem olhar os números inteiros, eles incluem os números naturais, mais os números negativos abaixo do 0. Que é uma redundância, né? Números negativos são os números que estão abaixo de 0, da reta numérica, e vão até o infinito. Então, vai chegar aí, assim, aí eles pedem para exemplificar exemplos. Então, no caso, vamos colocar exemplo aqui nesse aqui, né?
exemplo. Qual seria o exemplo? Opa, exemplo de números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, e aí vai, né? Pronto. São todos esses números e o infinito. Vamos colocar aqui a vírgula e o pontinho, opa, o pontinho do infinito, né? Então, são esses os números, o conjunto dos números racionais. Eu peço a vocês para colocarem não um parêntese, mas colocar uma chave aí para indicar os conjuntos, ok, gente? E nesse aqui, quais seriam os exemplos? Então, você abre uma parêntese, que seriam, vamos colocar uma reticências aqui, né, para indicar que antes dele tem mais. Colocar o menos 3, menos 4, menos 2. Aqui estamos na ordem já inversa, menos 1, 0. Vou colocar 1, 2, 3. E reticências aqui também. Indicando que os números que são inteiros são tantos os negativos aqui, que vai até o infinito, como também são todos os números que são positivos aqui até o infinito. Ok, gente? Vamos para o quarto agora. Transcreva todos os números do quadro 1 para o quadro 2, obedecendo a organização de cada conjunto. Nós temos aqui o quadro 1 com uma variedade de números que são naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Nós iremos distribuí-los conforme a tabela, né? Então, o que a gente fez? Então, se você olhar bem aqui, nós temos os números que são inteiros, nós iremos colocar os naturais. Quais seriam os naturais? Eu já fiz aqui a lista, depois vocês pausam aqui o vídeo e vejam aqui quais os números que você organizou. Eu peço a vocês que mantenham o caderno organizado lá na tabela dessa forma aqui, do jeito que tá aqui. Viu? Claro que vocês não podem fazer, não precisa fazer embaixo do outro para não gastar tanta linha, né? Você pode colocar um na frente do outro ali, organizado, de forma que possa ver direitinho. Então, nessa tabela aqui, nós já podemos ver os números naturais, né? Os números naturais são esses aqui. Por exemplo, nessa primeira linha, nós temos o 2 elevado a 1, ó. 2 elevado a 1 é um número natural. Esse 1 aqui é um expoente, né? Que ele só apresenta assim no texto de forma subentendida. Todo número natural possui um expoente, mas aí, nesse caso, foi representado aí nesse gráfico, mas ele seria um número natural. O primeiro número seria esse. Então, 2 elevado a 1, nós temos aqui, nessa segunda linha, o raiz quadrada de 1 também. Raiz quadrada de 1 é um número natural. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, é um número natural. Nós temos esse mais 1, que é um número natural, né? Aí nós temos o 100, nós temos esse 1000, o 0, 12, né? Aí nós vamos aqui nessa outra linha, nós temos o raiz quadrada de 25, também é um número natural, que vocês coloquem aí, né, nessa tabela, que raiz quadrada de 25 é 5, né? Então o número 5 é um número natural. Nós temos o 10 elevado a 1. Não sei nem se coloquei esses números aqui, eu acho que eu nem coloquei aqui, ó. Faltou colocar o 10 elevado a 1, né? Nós temos também aqui, opa, deixa eu tirar aqui esse sublinhado, colocar aqui um negrito para seguir. Eu também não coloquei, acho que esse raiz quadrada de 25, né? Coloquei aqui, sim. Nós temos o 56, que está aqui também, né? Não sei se eu coloquei, eu saltei, eu não coloquei o 56 aqui. Minha vista não bateu. Aqui é o sono que estou fazendo nesse vídeo hoje, madrugada. O 56, que também faz parte dos números naturais, que eu coloquei aqui, né? Então, gente, pode ver que nessa tabela aqui nós temos, aí, ó, temos o 1, não sei se eu coloquei o 1, ó, o 1 está aqui, né? A raiz quadrada de 2 não entra. Aí tem esse 1000 aqui, ó. Esse número grande, né? 1 milhão, não sei que número esse que deu origem, mas deu 1000, milhão, bilhão, 10 bilhões, né? Deu 10 mil, milhão, 10 bilhões aqui deu. 10 bilhões aqui, uma vírgula que vem depois aqui, não importa, ele quis representar em forma decimal, mas aqui está sendo número natural, então ele também entra nesse número aqui, no conjunto dos números naturais. Ok? Vou botar aqui para baixo para ficar melhor. Pronto. Aí nós temos aqui esse menos, abre parêntese, menos raiz quadrada de 64, menos com menos é mais, e raiz quadrada de 64 é 8, então mais 8, então também vai encaixar aqui, ó. Ele faz parte dos números naturais, ok? Que vai dar 8 aqui no resultado. Essa expressão aqui vai dar 8. Então tá correto. 123 entra, esse aqui não entra, aí o raiz quadrada de 144 também entra, não sei se coloquei aqui, aí o raiz quadrada de 144 entra, porque raiz quadrada de 144 é 12.
Então, 12 faz parte dos números naturais. Pronto. Então, gente, eu peguei aqui os números naturais, todos eles listei aqui, ok? O que vai acontecer? Quais são os números inteiros? Os números inteiros vai ser o quê? Vai ser os números naturais, vai ser esses números naturais aqui, que nós colocamos, mais esse aqui, deixa eu ver esse daqui, mais os que nós vamos encontrar que são negativos, todos os números que são negativos, mas que não esteja com vírgula. Então, aqui, ó, vamos acrescentar aqui agora embaixo os números naturais. Todos esses números naturais aqui pertencem aos inteiros. Então, nessa tabela aqui, encontramos os números naturais, né? Listamos aqui. E quem são os inteiros? São todos os naturais, né? Esses que estão aqui, você vai colocar todos eles aqui na tabela dos inteiros. E vamos acrescentar os números negativos. Tá vendo? Esses números negativos que tem na tabela, você vai colocar lá. Esse 144 eu já coloquei aqui, né? Repetiu. Eu repeti aqui sem querer. Temos aqui esse outro também que eu repeti, né? Daqui. Todos que forem repetidos aqui, você vai tirando. Certo, gente? E os números racionais são o quê? Os números racionais são todos os números naturais e os números inteiros juntos. Você vai colocar todos eles aqui, ó. Eu acrescentei todos eles. Veja que está aqui, tá vendo? E também acrescentei esses números que são com vírgulas, né? Os números que são decimais. Aí eu acrescentei esse 1 bilhão invertido, né? Esse 10 milhões invertido. Acrescentei esse menos 3,012, que é negativo, mas aqui é um número decimal negativo. Acrescentei essa dízima negativa. Acrescentei essas duas frações. Acrescentei essa outra fração, esse 1000. Acrescentei essa dízima também aqui. Entendeu? Então, vocês vão olhar. Não sei se vai dar para chegar aqui, mas vocês vão pausando o vídeo e vejam cada número que foi colocado aqui, se está no seu caderno. Os números racionais que tem na tabela, nós só encontramos esses três. Então, é o π, raiz quadrada de 2, e esse número racional aqui, irracional. E nos números reais, nós encontramos o quê? Nós vamos fazer o quê? Pegar toda a tabela. Nós vamos pegar todos os números que estão aqui, inclusive os racionais, e colocar aqui. Então, os números reais são todos os números que estão nessa tabela no quadro 1. Então, esse quadro 1 aqui, você vai pegar todos os números que estão aqui e colocar na tabela dos números reais. Ok, gente? A atividade foi essa. Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido a explicação. Eu falei um pouco rápido para que o vídeo não fique tão grande como o primeiro. E até a próxima semana. Um abraço. Nessa semana só será isso. Eu vou enviar esses vídeos para vocês corrigir as atividades, aprender cada vez mais esse assunto, reler e ficar craque. Ok, gente? Um abraço, um beijo. Espero que vocês possam estar sempre interessados nos assuntos. Estou sentindo muita falta de vocês durante a semana ao perguntar ao professor. Interaja comigo, tá bom, gente? Um abraço, um beijo, até mais.